Boa noite, olá, como é que você tá, meu querido irmão, minha querida irmã? Hoje, excepcionalmente, não é ao vivo, nós estamos aqui gravando, porque infelizmente com a chuva que está caindo, algum problema no nosso servidor de internet. Mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar a palavra de Deus e também louvar ao Senhor. A gente só perde com a questão de estar você aí assistindo a gente, deixando o seu pedido de oração, mas também, quando você estiver vendo o nosso vídeo, que estará publicado no YouTube, deixa lá o seu recado, o seu comentário, o seu pedido de oração, que a gente lê e ora ao Senhor, tá bom? E nós estamos aqui estudando Filipenses, capítulo 4, agora versos 8 e 9. Apenas 2 versos pequenos, mas riquíssimo para a nossa vida espiritual. Vamos orar e vamos ler o texto. Senhor, graças te damos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Graças te damos, Senhor Deus, por poder louvar a ti. Graças te damos, Senhor Deus, porque a tua palavra é alimento vivo para a nossa alma. E nós queremos, nesta hora, ser edificados com a tua palavra, te louvar e também, ó Deus, ter comunhão contigo através dos louvores e interceder pela tua igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diz assim o texto de Filipenses 4, versos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Muito bem, a gente tem aqui o apóstolo Paulo dando a continuidade à sua carta, e logo de cara a gente recebe uma palavra que nos leva à reflexão. Ele vai dizer assim, finalmente. Estaria Paulo encerrando o assunto anterior? Estaria Paulo encerrando ou dando os passos para encerrar aqui a sua carta? Estaria Paulo inaugurando um novo momento da sua carta? Porque quando ele finaliza, e depois você ainda tem aqui alguns versículos à frente, dá a intenção de que ele finalizou aqui, ou melhor, ele preparou para a outra perícope, o outro trecho das Escrituras que ele vai comentar. Mas, analisando aqui algumas questões, a gente vai perceber que ele fala esse finalmente, encerrando o momento anterior, bem próximo do que ele estava discutindo, que era a paz. Por quê? Porque ele vai terminar o verso 9 falando sobre a paz. Olha o que diz o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração. E lá no verso 9 ele termina dizendo, e o Deus da paz será convosco. Então, depois de falar sobre como nós devemos viver a paz de Deus que excede todo o entendimento, ele vai falar sobre algumas práticas que vão corroborar, ou práticas que vão fazer a manutenção dessa paz. Dessa vez, ele não vai entrar aqui em práticas espirituais diretamente, mas ele vai entrar acerca da filosofia ética ou da filosofia moral do povo. Esse trecho aqui que Paulo vai se utilizar, alguns entendem que Paulo estaria se utilizando de alguma filosofia ética da época, porque esses elementos que são citados aqui, e finalmente tudo que é direito, tudo que é puro, respeitável, esses valores não são valores apenas cristãos, mas são valores que uma sociedade de bem deve cultivar. E como nós estamos inseridos na sociedade, nós devemos também cultivar, preservar, incentivar, propagar esses valores. Na grande verdade, ter isso também como diretriz para a nossa vida, sendo estas basiladas com a palavra de Deus. Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala nesse trecho aqui? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável,
tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Eu quero começar de trás para frente, porque ele vai dizer assim: seja isso o que ocupe o vosso coração. A palavra que ocupe o vosso pensamento, melhor dizendo, é uma palavra só no original. Mas é uma palavra que, em português, o autor, o tradutor, ele teve que utilizar de uma frase inteira para trazer a força da expressão de uma única palavra no seu original. A palavra ela vai remeter que o logos, ou seja, a palavra do nosso universo particular, ou o nosso modo de vida, aquilo que direciona, a palavra que direciona a nossa vida. Então, seja exatamente esses valores éticos que Paulo vem apresentar aqui. Quando ele diz assim, por isso, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ele está dizendo que esses valores aqui devem dominar ou ser a sua maneira de agir em tudo. E sabe o que vai ser legal? A gente parar para refletir e pensar, será que eu lido assim tudo na minha vida? Com esses valores aqui? Embora sejam valores éticos, sociais, será que esses valores aqui dominam o meu pensamento ao ponto de ser o meu modus operandi de vida? É isso que Paulo está querendo dizer para a gente. Aí, então, voltando lá para o início, vamos ver palavra por palavra que Paulo vai citar aqui. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que foge à falsidade. Então, a palavra aqui, no seu original, que é alete, que a gente conhece muito também a verdade verdadeira, a verdade autêntica, ou seja, aquilo que afasta o que é falso. O crente tem que ser verdadeiro em tudo. Ele tem que ser crente verdadeiro espiritualmente, crente verdadeiro como marido, crente verdadeiro como filho, e assim vai. Como um funcionário, como patrão, na sociedade ou em qualquer lugar que nós estejamos, ou até mesmo sozinhos. Nós temos que ser verdadeiros. Nós não somos chamados para viver falsamente, somos chamados para viver com a verdade. E aí vale a pena aquela reflexão que eu estou chamando a todos nós aqui. Será que eu sou verdadeiro comigo mesmo? Ou será que eu fico inventando mentiras? Será que eu sou falso internamente? Será que o meu coração nutre falsidade? Sabe o que acontece quando a gente começa a nutrir falsidade? A gente começa a acreditar na nossa falsidade. E a nossa falsidade torna-se uma verdade para a nossa vida. E aí somos falsos. Deus é verdadeiro. A verdade faz parte daquele que segue a Cristo Jesus. A gente tem que ser verdadeiro. Então, a gente tem que ser verdadeiramente crente, verdadeiramente amável, em tudo que venhamos a pensar, fazer, temos que ser verdadeiros. Tem que ser um verdadeiro funcionário, tem que ser um verdadeiro profissional. Às vezes isso grita dentro do meu coração. Será que eu estou sendo verdadeiro com o meu ministério pastoral? Será que eu estou sendo verdadeiro com a minha família? Será que eu estou sendo verdadeiro com a minha profissão secular? Será que eu estou sendo verdadeiro? Tem que ser verdadeiro. Por isso ele está dizendo assim, tudo que é verdadeiro. Ou seja, naquilo que eu faço, no tudo, no meu universo particular. Chama agora a atenção para o teu universo particular. No teu universo particular, aquilo que você faz é de verdade? Amém. Que isso seja o que norteia a sua vida. Se não é de verdade, afaste e traga a verdade para dentro de você. Segunda palavra. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Aqui tem uma questão de valor. Né? Tudo que se respeita, tudo que é digno, tem certa dignidade. Então, algumas coisas a gente lida na vida que não tem o mérito do devido respeito. O mau comportamento. Agora, aquilo que
que é respeitável, como a honra, né? A honra a pai e mãe, a honra aos mais velhos, o respeito às autoridades eclesiásticas. Essas coisas devem tudo são as coisas que devem ser respeitadas. E aquilo que se dá ao respeito deve ser o que povoe o nosso pensamento. Então aqui está ligado bastante a questão da palavra honra. O que é honrável? O que é digno de honra? O que é verdadeiro? O que é honrável? Povoe o nosso pensamento. A gente tem que trabalhar com isso na nossa vida. Tudo que é respeitável, tudo que é justo. E aí a gente entra na esfera da justiça, que está ligado também à honra, que está ligado também ao que é verdadeiro. O que é justo? O que não é justo? Justo está ligado ao que é correto, vamos assim dizer. Não está ligado aqui à piedade, mas está ligado àquilo que é correto. Então, às vezes a gente tem uma situação na vida e a gente quer lidar de certa maneira, a gente precisa parar para pensar, é justo eu agir assim? E para a gente ter uma noção de justiça, a gente precisa se utilizar do próprio elemento que a justiça traz para a gente, que é a balança. Às vezes uma pessoa faz tantas coisas boas para você, e aí a pessoa comete uma coisa errada. E aí a gente vai lá e acaba com o relacionamento com aquela pessoa, discrimina, passa a odiar. Olha como é que não é justo muitas vezes os nossos relacionamentos. A pessoa faz coisas boas, e você nem dá o devido valor. Aí a pessoa faz uma coisa ruim, você vai lá e dá o valor para a coisa ruim. Então a gente precisa aprender a dar valor para as coisas boas que a pessoa faz. Sabe o que vai acontecer? Quando a pessoa fizer uma coisa ruim, você vai lembrar da balança. Você, mas essa pessoa faz tantas coisas boas para mim. Pessoa tão amável, tão querida. Eu preciso ponderar, não é não? Tudo que é justo, a gente precisa colocar dentro do nosso coração. Sabe uma outra coisa que é justa? Perdoar. Perdoar porque todo mundo erra. É muito interessante como nós julgamos as pessoas por erros que nós mesmos cometemos. A gente vai lá e deixa um copo cair no chão. Ai, quebrei o copo. Aí quando uma pessoa vai lá e deixa um copo cair no chão, o que a gente faz? Ah, brincadeira não, hein? Todo atrapalhado. Que coisa errada. Presta atenção. A gente comete os mesmos erros que nós condenamos. Isso não é justo. Justo é saber que todos nós somos falhos, não temos méritos, e só somos salvos por causa da graça do Senhor Jesus e somos abençoados por causa da graça do Senhor Jesus. Justo é ser uma pessoa piedosa, misericordiosa com as outras pessoas. Tudo que é justo, povoe o nosso pensamento. Vamos continuar? Diz mais o texto aqui de Filipenses. Tudo que é puro. Aí vem a questão da pureza. Aí sim vem a questão da santidade, do que é limpo. Tudo que é puro. Muitas vezes a gente ocupa o nosso pensamento com coisas que não são puras. O nosso Deus é santo. Então, se nosso Deus é santo, a gente deve buscar as coisas puras da vida. Ah, pastor, o que são as coisas puras da vida? Todas aquelas que não são proibidas pela palavra de Deus, não são condenáveis pelas palavras de Deus. Por exemplo, é puro você louvar e cantar a Deus, ao mesmo tempo é puro você passear com a sua família. Passear com a família é pecado? Não, então é puro. É puro você sentar para ler um livro? É puro. É puro você se divertir? É puro. Bem como é puro você adorar, louvar o Senhor. Mas quer ver uma coisa que não é pura? Você adorar o Senhor Deus para tentar ganhar alguma coisa de Deus. Não é puro. Você orar, não porque é um desejo do teu coração, mas porque você quer conquistar Deus para alguma coisa. Isso não é puro. Causar inveja não é puro. Então você sabe o que é puro, o que não é puro. Aquilo que tem pureza, povoe o nosso coração a tal ponto de nós andarmos segundo essas inclinações. Tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável,
tudo que é puro, povoe o nosso pensamento. Tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Então vamos lá, o amável. Está muito interligado ao amor. E o que Paulo nos ensina acerca de amor é que o amor, ele cobre tudo. O amor supera tudo. O amor resiste a tudo. Então, tudo que é amável, ou seja, tudo que é alcançável pelo nosso amor, povoe o nosso pensamento. Eu não quero me demorar. Tudo que é de boa fama está muito ligado lá ao que é respeitável. Tudo que é de boa fama, tudo que é respeitável. Ou seja, tudo que é correto na sua vida, na sociedade, na igreja, no seu pensamento, tudo que tem boa fama. Aquilo que não tem boa fama é que a própria sociedade condena. Então, se é de boa fama, que isso povoe o seu pensamento. Lembrando aqui que eu falei que Paulo tira aqui uma cartilha da filosofia ética da sociedade, traz para dentro da vida da igreja. Então, ele vai rechear isso com o Espírito Santo, ele vai rechear isso com o princípio cristão. Então, se esses valores da sociedade estão basilados, né, na mesma base com os princípios de Cristo, é isso que nós devemos caminhar. E terminando aqui o verso 8. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso é isso que povoa o vosso pensamento. Então, Paulo, nessa parte aqui, ele vai generalizar, porque ele não quer ter um rol taxativo, ele quer ter um rol amplo. Então, ele está dizendo, não somente isso que eu estou dizendo aqui, mas se tem alguma coisa que é que alguma virtude existe, se tem algum louvor, se é louvável, né? Não louvor a Deus, mas, ou seja, que aquela atitude ou aquele procedimento é algo respeitável, louvável, admirável, que isso povoe o vosso pensamento. Bem? E o verso 9 para a gente caminhar para o final. O que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso praticar. Então, Paulo aqui agora vai chamar a atenção para a responsabilidade do discipulado. Paulo está falando algumas coisas para a igreja. Vocês têm que agir assim, mas ele chama a atenção para ele. E a gente precisa aprender a agir assim também como igreja. E Paulo vai se utilizar aqui de vários elementos da percepção humana, dos sentidos. Tudo que aprendeste, intelecto, que recebeste, captação, aqui, ouviste, um sentido, viste, outro sentido, em mim, praticai. Então, Paulo está dizendo assim, olha, não só o que você me ouviu falar, pratique, mas o que você me ouviu falar, o que você me ouviu fazer, o que você me viu fazer, ou seja, o que você ouviu falar de mim, e o que você me viu fazendo, que você aprendeu de mim, praticai. Então, Paulo está dizendo, eu não posso falar para você praticar os valores da filosofia ética da sociedade se eu não estou praticando. Como eu estava falando lá acerca do justo. Muitas vezes a gente fala com uma pessoa, a gente condena uma pessoa por aquilo que a gente pratica. Isso não é justo, isso não é respeitável, isso não é amável, isso não é de boa fama. Então, se a gente quer orientar a sociedade, falar com as pessoas, com a família, com os amigos, antes de tudo, a gente tem que praticar. E aí Paulo termina como ele termina o verso 7, inicia o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, lá no verso 9 ele vai dizer, e Deus da paz seja convosco. Ou seja, se nós praticarmos esses valores éticos, morais da sociedade, comportamentais, nós vamos manter a paz de Deus que foi derramada sobre os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.